Olá, amigos da comunidade Encontro. É um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com vocês neste dia. Nós temos trabalhado no mês de outubro o tema Nem Tudo é um Conto de Fadas. E dentro desse tema a gente tem trabalhado subtemas, olhando também um pouco para a questão das superstições, do mundo do ocultismo. O tema de hoje, do dia 22, nós vamos falar sobre o encanto da magia. Eu começo contando uma história. Eu sou natural de uma cidade pequena no interior do estado, chamado Ituporanga, aqui em Santa Catarina. E quando eu nasci, eu sou o 10º de 12 filhos, minha mãe me contou essa história sempre, que quando eu estava com 3 meses de idade, eu comecei a emagrecer. Eu já não nasci pesado, mas comecei a perder muito peso. E nessa ocasião, uma vizinha da minha mãe, ela morava no sítio, uma vizinha que nos visitava, disse para minha mãe, quando soube que eu estava perdendo peso, ela disse que eu tinha uma doença, que era uma lenda naquele contexto, uma doença chamada doença da magreza. E diante disso, ela disse para minha mãe, esse menino vai morrer, porque não tem cura essa doença, a não ser que você levar ele para benzer, que é uma forma de magia que se fazia lá no interior. E minha mãe, na hora, respondeu para ela dizendo, se eu tiver que entregar o meu filho para o diabo, para que ele fique curado, então eu prefiro que ele morra. A minha vizinha, nossa vizinha, ficou assustada com aquilo, depois mudaram de assunto e ela foi embora. À noite, minha mãe disse que quando ela foi orar, ela disse para Deus, Deus, eu de tarde lhe falei isso, mas eu não quero que meu filho morra, não. E eu depois comecei a comer melhor e até os 18 anos foi muito magro, até os 20 anos depois casei, a gente acaba ganhando um pouco de peso também, e hoje estou assim. Mas por que eu conto essa história? Nesse sentido, o benzimento é uma espécie, que é uma prática comum aqui em Santa Catarina, no Brasil, é uma espécie de magia. E nesse dia, nessa palestra, nós vamos falar um pouco da magia. Eu quero já dizer de antemão, da nossa compreensão bíblica, a magia, ela não está afinada com a fé cristã. Ela não pode conviver com a fé cristã. Ela é uma afronta à fé que crê no único Deus Salvador e Criador de todo o universo. Por isso que a magia não é uma coisa da fé cristã e nós vamos falar dela a partir desse ponto de vista hoje. Nós não queremos afrontar ninguém, não queremos acusar, nem queremos desmerecer pessoas que foram praticam magia. Só queremos comparar com a fé cristã essa prática. E a pergunta que a gente faz, quando a gente olha para histórias como essa que eu contei, e que muitas pessoas se tornaram escravas por causa da magia, escravas do pecado e do diabo, a pergunta que a gente faz é como é que a gente pode passar da liberdade que nós temos em Deus tão facilmente para essas amarras, esses enredamentos que escraviza pessoas na questão da magia, do benzimento, do ocultismo, escraviza pessoas por 3, 4 gerações seguidas. Como é que a gente passou da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, que nós temos no Deus Criador, para esse tipo de comportamento que gera conflitos diversos? Nós sabemos de histórias de pessoas que têm conflitos por causa da magia, conflitos entre irmãos, conflitos entre pais e filhos, conflitos que não cessam, porque pessoas e famílias se entregaram às práticas da magia, que nós consideramos uma prática diabólica. Até entendo quando a gente olha para o passado, né? A gente imagina os nossos antepassados, que muitos vieram da Europa para o Brasil, hoje já estavam aqui. Chegaram aqui, não havia recursos médicos, não havia um ensinamento sobre a Bíblia, uma questão espiritual. Era tudo muito precário. E aí, no desespero, algumas pessoas caíram nas práticas da magia, do benzimento, até para poder buscar uma solução para problemas de saúde que hoje são fáceis de ser resolvidos. Mas minha pergunta é como, nos dias de hoje, onde nós temos recursos da medicina, onde nós temos toda a orientação espiritual, a Bíblia é acessível para todas as pessoas. Como é que pessoas ainda assim estão escravas do pecado? Como ainda assim estão escravas das consequências da rebelião contra Deus? Por isso nós queremos falar novamente um pouco sobre isso. E para falar sobre a magia, nós temos que começar olhando para a história no começo de tudo. Segundo o princípio bíblico, nos 2 primeiros livros da Bíblia, Deus nos criou de forma livre, somos criados para ser livres. Deus nos colocou num jardim, que na Bíblia é chamado de Éden, e ali Deus nos deu toda a liberdade. No capítulo 2 do primeiro livro da Bíblia, em Gênesis,
os versículos 15 e 16, diz assim: Deus diz para o ser humano: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Ou seja, a criação é boa, tudo que existe nela é bom, e nós temos liberdade para usufruir de tudo na criação. Assim, na criação, nós éramos livres para usufruir daquilo que Deus criou. Ou seja, quando estávamos no Jardim do Éden, não precisávamos nos preocupar com tornados, com secas, com enchentes, com peste, com pobreza. Éramos livres para usufruir da boa criação de Deus. Quando estávamos no Jardim do Éden, antes da rebelião, éramos também livres para nos relacionar com o próximo, sem ser medo de ser caluniado pelo próximo, ser roubado, sofrer a inveja, né, ou mal olhado, como alguns fazem, sem medo do adultério. Éramos livres para termos relações puras e perfeitas também com o nosso próximo, que são muito boas para nós. No Jardim do Éden, também éramos livres para termos intimidade com o Criador, sem ter medo de maldição, de fantasma ou de próprios demônios. Vivíamos em liberdade. Ou seja, lá de fato a liberdade era completa. Como diz lá em Gênesis capítulo 1, o versículo 31, eis que tudo lá era muito bom. Mas se tudo era muito bom, como é que nós nos tornamos escravos? Se Deus nos fez com liberdade, o que aconteceu entre a liberdade que Deus nos deu e a escravidão que a humanidade vive hoje? A escravidão da morte, a escravidão das injustiças, a escravidão que condena-nos à morte, a escravidão que nos faz levar a guerras, nós estamos vivendo os tempos de guerra. Como é que nós nos tornamos escravos se Deus nos criou livre? O terceiro capítulo da Bíblia, do livro de Gênesis, conta essa história. Lá diz que o ser humano, criado livre, se rebelou contra o seu Criador. Fora criado à imagem e semelhança de Deus, mas se rebelou contra o Criador porque queria tomar o lugar do Criador na sua vida. Queria ser como Deus, segundo o texto bíblico. E depois dessa rebelião, quando o ser humano foi procurado por Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, isso aconteceu depois da rebelião, onde você está? E o ser humano respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, o ser humano que agora quer dirigir a própria vida, quer ser Senhor e Deus de si mesmo, agora foi separado do Criador e acaba se escondendo de Deus, não tem mais contato com Ele, foi expulso do paraíso, daquele jardim onde tudo era muito bom. E desde então, a humanidade vive como escrava do Criador. Tornou-se escravo de si mesmo, tornou-se escravo das próprias decisões que precisam tomar e que são imprecisas, tornou-se escravo dos seus próprios pecados e caminhos tortuosos, e desde então, a humanidade tem fugido do Criador. Então agora o ser humano, separado do seu Criador, ele acaba tendo muitas consequências para si, como as injustiças, a fome, as guerras, as catástrofes naturais, pestes no mundo e, por fim, a própria morte. E uma das consequências da separação do ser humano do seu Criador foi que o ser humano ficou sem acesso ao sobrenatural de Deus, sem acesso ao Criador. E foi intolerável isso para ele. O ser humano que quer ser Deus, quer ser como Deus, agora não tem mais acesso a Deus. E por isso, uma de tantas consequências é que, na busca por querer ter acesso a Deus, ter acesso ao sobrenatural, o ser humano passa a ter a tentativa de manipular o sobrenatural, manipular o acesso ao sobrenatural. E por isso ele produz, ele gera, ele faz magias para si. Magias nesse sentido são a manipulação do sobrenatural através de objetos, de frases, de mandingas, que tentam achar um atalho para o caminho a Deus, para manipular o agir do Criador ou para manipular a própria natureza. Por isso que a magia ela é, nesse sentido, um pecado contra o primeiro mandamento, porque ela tenta e ela põe a confiança em algo que não é o próprio Deus, para preencher aquele vazio que ficou dentro do coração desde a separação do Criador.
Se nós observarmos, então, a magia, no princípio bíblico, ela tem até algum envolvimento com questões diabólicas. O próprio diabo, com seus demônios, se utilizam da magia para tentar enganar e para enganar pessoas. Nós temos uma história disso já no Novo Testamento. Lá no livro de Atos, Atos é um livro que conta a história da igreja cristã do primeiro século, logo depois que Jesus subiu ao céu. Conta a história de como a igreja, então, expandiu-se então, no mundo conhecido da época. E no capítulo 16 dessa história, de Atos, temos a história de Paulo, Silas. Paulo era um plantador de igreja, Silas, um discípulo dele, e também Lucas, que era historiador e médico, que os acompanhava na plantação de igreja. Eles estavam na cidade de Filipos, pregando o evangelho, uma família toda já tinha se convertido, a família de Lídia, quando uma moça que estava possessa por um espírito de adivinhação, um espírito mau, passou a segui-los e ficava gritando o tempo todo: estes servos, estes homens são servos do Deus Altíssimo. E depois de alguns dias fazendo isto, Paulo ficou indignado com a situação. E lá em Atos, capítulo 16, verso 18, nós lemos o seguinte: então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a você que saia dela. E na mesma hora, o espírito mau saiu. Vejam que interessante. Essa moça que estava escravizada por um espírito imundo, um espírito mau, quando ela estava adivinhando sobre Paulo, Silas e Lucas, ela adivinhou a verdade. Era fato, eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas mesmo que ela dizia a verdade, a fonte da adivinhação era algo diabólico e mau. Percebam? Nem sempre é assim que a magia, o benzimento, a consulta ao mundo sobrenatural é por questões ruins. Pode até parecer questões boas, fazer a cura, adivinhar o futuro, parecem coisas boas. A pergunta não é se é bom ou se não é. A pergunta é quem é a fonte. E se a fonte é um espírito mau, nunca vai terminar bem, porque o diabo está aí para enganar, para destruir, para matar. E Paulo, percebendo isso, expulsou o espírito que escravizava aquela moça. Se a gente for ler o capítulo todo, vamos lembrar e vamos perceber que a partir dali aquela moça não tinha mais esse espírito de adivinhação, ela ficou liberta. Vou contar um exemplo. Antes de vir morar aqui na região da Grande Florianópolis, eu fui pastor por 6 anos numa cidade pequena do Alto Vale. Lá eu atendia várias comunidades, e numa dessas comunidades nós tínhamos um grupo de estudo bíblico que se reunia mensalmente na casa dos membros, perto da comunidade. E de volta e meia nós nos reunimos também na casa de uma pessoa que não era da nossa igreja, mas que abria suas portas e participava desse grupo de estudo bíblico. E certa feita estava tratando o tema sobre superstição naquele grupo. E eu falei que a superstição é uma espécie de magia, o benzimento é uma espécie de magia, e que por isso uma afronta ao Criador é diabólico. 2 ou 3 meses depois, quando o estudo se repetiu na casa dessa senhora, naquela semana ela me ligou e pediu que eu fosse um pouco mais cedo, que ela queria fazer uma janta para mim. Cheguei antes, ela tinha feito lá pão de milho, eles tinham uma ata forno no sítio e faziam fubá. E eu gosto muito de pão de milho, então ela já tinha feito lá uma janta com pão de milho. E no meio da janta, então ela disse: pastor, na última vez que o senhor estava aqui, o senhor falou sobre o benzimento como sendo algo diabólico. E eu preciso confessar para o senhor que nós, nossa família, sempre fomos em benzimento quando tinha algum problema de relacionamento, quando tinha algum problema de doença, algum problema emocional. Íamos da casa de um senhor na cidade vizinha que fazia benzimentos. Depois daquilo que o senhor me falou, eu fui novamente na casa desse senhor, levando fotos e roupas da minha filha para benzer. Mas eu não estava muito confortável com aquilo. Então, no caminho, eu fui orando e dizendo: Deus, se tu não queres isso, se esse benzimento não é bom, me mostra para que eu possa ter certeza. Então ela me contou que ao chegar na casa desse senhor na cidade vizinha, uma casa de madeira, ela tinha que acessar a varanda para bater na porta. A varanda dava uns 2 degraus de madeira para chegar. Quando pôs o pé no primeiro degrau, a pessoa lá dentro, aquela pessoa que fazia benzimentos,
começou a gritar com ela: sai, vai embora, vai embora, vai embora. E ela disse que assustou-se muito. Então ela correu de volta para o carro, retornou para sua casa e disse: nunca mais eu vou nisso, porque agora eu sei que aquilo não era para o bem, mas era para o mal. Percebam que mesmo coisas que aparentemente vão fazendo bem e que podem até funcionar, ainda assim, por serem práticas de magia, que tentam passar ao lado, tentam achar atalhos para o Senhor Deus, são práticas que não estão em conformidade com o princípio bíblico. Vejamos o que um texto do Antigo Testamento fala sobre práticas de magia e superstição. No quinto livro da Bíblia, que é chamado de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9 a 13, o autor está falando para o povo de Israel, que estava prestes a entrar na terra prometida, onde hoje é Israel, depois de ficarem 400 anos escravos no Egito. O autor diz o seguinte, Deus, através desse autor, diz assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício. Era um costume naquele tempo. Algumas pessoas dos povos naquela região colocavam seus filhos sobre um deus grande de metal chamado Moloque para ser sacrificado a este deus. Isso é algo abominável. Que nem tenha entre vocês adivinho, prognosticador, agoureiro ou feiticeiro, pessoas que tentam descobrir coisas da vida do outro, que fazem magias, encantador, necromante, que manipula os mortos, os corpos mortos, para conseguir algo. Nem praticantes da magia, vejam o tema do nosso tema hoje. Ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, diz Deus, o Deus de vocês está expulsando esses povos de diante de vocês. Vejam, estas são práticas de magia que se fazia 1.300 anos antes de Jesus naquela região. Há 3.300 anos atrás, são essas práticas. Passou muito tempo, as práticas mágicas de tentar manipular o sobrenatural continuaram existindo. Eu sei de histórias dos nossos antepassados, quando vieram da Europa para o Brasil, no meu caso, há 150, 160 anos atrás, práticas de magia que foram trazidas na Bolsa da Mudança. Eu sei de histórias que aconteceram no interior de Santa Catarina, onde pessoas que, quando migraram para o Brasil, trouxeram um livro chamado Sexto e Sétimo Livro de Moisés, que não está na Bíblia, mas era um livro que continha informações sobre o preparo de amuletos e fórmulas mágicas para curar, para descobrir segredos. Ou então um outro folheto chamado Schutzbrief, que era uma carta de 4 páginas, carregada dia e noite para proteger a pessoa de qualquer mal. Ou seja, colocavam naquela carta o poder de proteção que somente Deus pode nos dar. Ou uma outra ainda, chamada Himmelsbrief, que trazia uma série de frases num acróstico perfeito, que misturava tanto fé como magia, e também era usada para proteger pessoas. Práticas de magia dos nossos antepassados. Também nos dias de hoje, mesmo depois que nós temos tantas pessoas que têm acesso à medicina, acesso à ciência, ao conhecimento, à própria palavra de Deus, tão divulgada, hoje tão conhecida, ainda se pratica a magia, que é uma afronta ao Criador. Por exemplo, com benzimentos, que é uma espécie de magia, como mencionei no começo desta palestra, quando eu falei sobre a minha mãe. Benzimentos, ou então pessoas que tentam adivinhar o futuro com signos, que também é uma tentativa de burlar ou de passar ao lado do próprio Deus que conhece nosso futuro. Ou práticas de magia nos nossos dias, com amuletos e frases, ou então pessoas que têm pedras e dizem que essas pedras têm poderes negativos ou positivos e por isso devem estar também usando essas pedras para proteger a sua casa, para distribuir uma energia positiva na sua casa. Isso é uma forma de magia. Ou ainda, como é muito forte aqui em Florianópolis, onde nós estamos na comunidade de encontro, que tem muitas lendas, eu ouvi de lendas como trançar a crina do cavalo, uma pessoa vem trançar a crina do cavalo, ou então de bruxas que roubam as canoas dos pescadores à noite, como se tivesse esse poder sobrenatural
capaz de manipular o sobrenatural nos nossos dias. Então, o que eu faço com isso? Olha, quando a gente olha para a história das superstições, a magia que de alguma forma escravizou pessoas, escravizou a humanidade, é uma consequência da escravidão da humanidade. Quando olho para essa história, nós precisamos lembrar que existe um plano que o Criador fez para libertar o seu povo, libertar a humanidade também das consequências da rebelião, e uma dessas consequências a própria magia. Deus formula esse plano e passa esse plano em primeiro lugar para o seu povo, o povo de Israel, no Antigo Testamento. Deus estabelece com eles uma aliança, dessa aliança estava previsto que eles poderiam agora voltar a adorar somente a Deus. Veja o que diz no primeiro mandamento desta aliança, que nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 2 até 6. Talvez você conheça o primeiro mandamento, a gente conhece uma pequena frase dele, mas ele é um pouco mais extenso na Bíblia do que a primeira frase. Olha o que diz lá, Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Ele continua. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me amam, que me odeiam, e faço misericórdia, e milhares de misericórdia àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, Deus deu ao povo de Israel, já no Antigo Testamento, a oportunidade de serem livres, a partir do momento que voltassem a adorar somente a Deus, a voltar seu coração somente para o Criador de todo o universo. O povo de Israel no Antigo Testamento não conseguiu cumprir isso. Eles estavam escravizados ainda pela rebelião. E a gente percebe isso na história do Antigo Testamento, com os altos e baixos daquele povo. Mas Deus cumpre o seu plano e envia seu Filho Jesus Cristo para nos libertar de todas as consequências da rebelião, inclusive das consequências da magia. Existe liberdade. Talvez você que ouviu essa palestra hoje, talvez esteja dizendo, puxa, mas eu, por ignorância, por não saber a verdade, eu procurei a magia, eu procurei manipular o sobrenatural, eu levei os meus filhos em benzimentos, e talvez eu tenha percebido, assim como a gente vê em tantas histórias de pessoas que estão escravizadas pelo diabo por terem feito pactos com a magia. Talvez estão sofrendo as consequências desastrosas disso nas suas relações familiares. Como é que eu faço para me libertar? Em Cristo Jesus nós temos liberdade. Cristo nos livrou de todo o pecado, de todas as consequências da rebelião, nos livrou do diabo e da própria morte. Em Cristo Jesus nós temos liberdade. Por isso, o retorno à liberdade, ela passa em primeiro lugar para aqueles que têm alguma amarra sobrenatural. Se você praticou magia, se você foi levado em pensamento do passado, se você está em Cristo Jesus, você é liberto disso. Vem para Cristo Jesus. Quem sabe você precisa conversar com o teu líder do grupo, ou com o pastor, e confessar diante de Jesus, através dele também, o teu pecado e pedir que Jesus venha te perdoar. Ele te perdoa, te liberta, impedindo que o diabo tenha alguma força na sua vida. Em segundo lugar, a comunidade de Cristo Jesus não julga ninguém. Ela não acusa aquele que praticou ou que procurou as coisas sobrenaturais, como a magia, em algum momento. Ela não faz acusação. Mas ela ama todas as pessoas, ela promove, ela proclama para todas as pessoas a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós não precisamos ter medo de nada. Por fim, queria citar para você o texto bíblico que foi dito por Jesus, em João capítulo 8, verso 36, que diz: aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será livre, não precisa mais ter medo de nada, nem do próprio diabo. Conta a história que Martim Lutero, certa vez, estava
no castelo onde ele ficou exilado, traduzindo a Bíblia. E certa noite ele estava dormindo, ele acordou e dentro do quarto dele estava o próprio Satanás, Lúcifer, sentado no canto, olhando para ele. Diz que Lutero olhou para Satanás e disse assim: pensei que fosse alguém importante. Virou para o lado e voltou a dormir. Porque aquele que está em Cristo não precisa nem ter medo de Satanás, porque ele foi liberto por Cristo Jesus. E o diabo não é mais importante na sua vida. Agora ele vai em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus amado, talvez alguém que tenha ouvido esta palestra neste dia, percebeu e lembrou que talvez no passado procurou coisas sobrenaturais através da magia para manipular a saúde, o futuro ou a própria natureza. Talvez algumas pessoas que ouviram isso percebem que suas famílias estão amarradas por questões diabólicas e sofrem nos relacionamentos pela força diabólica na sua vida. E talvez essas pessoas agora estão arrependidas. Eu quero pedir que tu venhas perdoar cada uma dessas pessoas e trazer a liberdade que Jesus quer dar a cada uma delas. Assim entregamos todos nas tuas mãos, também a comunidade Encontro, para que seja testemunha fiel e verdadeira todos os dias aqueles que precisam de liberdade em Cristo Jesus. Amém. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos,